Olá, boa tarde a todos. Pela Web Rádio Dimensão, Face Live, estamos aqui com mais uma grande programação e continuação. Mas já falo já, eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Olá, Fabi. Oi, boa tarde a todos vocês. Eu sou Fabiana de Tomás, também faço parte do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. E para você que está assistindo a gente só hoje é a continuação da rádio que nós fizemos a semana passada. Ah, mas se eu assistir agora eu não vou entender nada? Você vai entender. É uma continuação, mas depois lembra de voltar lá e assistir o vídeo da semana passada, ou ouvir a nossa rádio da semana passada, que são os primeiros 3 tópicos do nosso tema de hoje, são as 10 coisas que você precisa abandonar para ser feliz. Os 3 primeiros tópicos nós comentamos sobre eles a semana passada, que foram crenças limitantes. Quais são as crenças limitantes? Importantíssimo isso. O que são crenças, quais são as crenças limitantes e uma ideia de como você pode fazer para abandoná-las. O segundo tópico foi aquelas pessoas que moram no passado. Uma das coisas que você precisa abandonar é parar de morar no passado, viver o seu momento presente. A gente comentou um montão, até sobre futuro a gente falou lá na rádio da semana passada. Não é abandonar o passado, é deixar de morar no passado. Muito importante isso. Usar o passado, os aprendizados, para te orientar no presente a construir o futuro. E o terceiro tópico é você parar de ficar se preocupando com o futuro. Ou seja, nem ficar lá no passado, nem ficar lá no futuro, viver o momento presente. Então você precisa abandonar suas crenças limitantes, abandonar o hábito de morar no passado e a preocupação com o futuro. São os 3 primeiros tópicos do que você precisa abandonar para ser feliz. E lá a gente conversou também sobre o que é o conceito de felicidade. Para você que está continuando com a gente, relembre daquilo que a gente falou. E a gente vai hoje para o 4º tópico, que nós até brincamos na semana passada. É muito interessante, né? Que exatamente são as nossas vozes internas. E as nossas vozes internas, elas falam muito com a gente. Falam até demais. Principalmente quando a voz interna é negativa. Aí você pode estar se perguntando, mas que vozes internas são essas? Exatamente essa voz que está perguntando que vozes internas são essas? É essa a voz. Essa aí. É uma delas, tá? E nós temos muitas vozes internas, até as positivas, porém eu não sei por que o ser humano ele acaba crescendo com uma negatividade interna, com pessimismo, né? Não todos, mas uma grande parte, um pessimismo muito grande em relação às coisas. E claro, são as vozes internas, e aquilo que você pensa, você age. Então é necessário saber a respeito disso, né, Fá? Nós vamos explicar um pouco o que são essas vozes internas. A Fabiana gosta de entrar nesse assunto, eu vou deixar com que ela explique, né, bastante. É uma coisa que ela tem até sede. Quando fala de voz interna, ela abre um sorriso e água na boca, porque é algo que você vem trabalhando há muito tempo também com isso, né, vozes internas. E é muito importante, porque a partir do momento que você controla a sua voz interna, você começa a controlar o seu mundo. Sim, é quando a gente descobre... Tá entrando um convidado aí. A gente tem vários convidados aqui. Hoje está um vento forte, uma chuva armando aí, então os nossos felinos estão oriçados aqui dentro. Uma das coisas importantes que, vamos lá, olha lá para todo mundo. Fala, oi, Max. Abandonar a nossa autofala negativa, nossos pensamentos negativos. Por que pensamentos? Porque a maneira como o nosso diálogo interno, na maior parte das vezes, se expressa é através de uma voz interna ou de pensamentos. É tão completa a história que você tem o diálogo e o diálogo já gera toda uma imagem colorida da coisa que você está dizendo acontecendo. Fora a imagem tem som e tem sensações, tudo. Perfeito. É um cinema 4D perfeito. 4D. Né? Quinto, sei lá como é que fala. Que pode ou não corresponder a algo real. Real que aconteceu no seu passado, real que está acontecendo, ou às vezes é totalmente irreal. Baseado, claro, numa experiência, como tudo que a gente diz aqui, na verdade agora, todos os próximos tópicos, eu vou falar isso 1000 vezes, o Carlos também. Tudo aqui está baseado na sua história de vida, aquilo que você viveu.
alguns dos nossos diálogos negativos, ou às vezes a maioria, eles vêm de situações em que vivemos ou de vozes externas, de pessoas que considerávamos importantes para a nossa vida, pessoas que têm peso, familiares, professores, enfim, pessoas que cuidavam de nós na infância e que nos disseram algo que nós passamos a acreditar. O diálogo interno tem tudo a ver com crença, porque traz aquilo que você acredita sobre si, sobre as situações, e aí ele, por mais que racionalmente não seja coerente algumas coisas, o nosso diálogo interno traz questionamentos, traz frases e ideias que nos tornam pessimistas e negativos para algumas coisas. Como, por exemplo, quero comprar um carro. Ah, mas você não sabe nem dirigir, nunca quis dirigir, ou então dirige mal pra caramba, que você tá pensando em comprar um carro. É a voz que vem dentro, né? Ou então assim, querer você quer, mas sabe quando que você vai conseguir? Nunca. Né? Com esse saláriozinho que você ganha, você não vai conseguir nunca. Peraí. E essas são uma das nossas vozes negativas. Ou então você tem lá, né, um momento em que você precisa... Você, ótimo no que você faz, tem uma ideia brilhante para um evento ou para alguma coisa dentro do seu trabalho, você precisa ter um momento lá de conversar com o seu chefe, né? Com o seu líder, com o seu chefe, líder, chefe, se a gente tem uma diferença enorme, que é por isso que a gente coloca as duas posições, né? Mas com o seu superior dentro do seu trabalho, até com o seu colega de trabalho, tá ali, né? Os dois no mesmo nível. Mesmo que não seja... Aí vem assim, não, mas por que você vai falar isso? Ele vai achar que é uma bobagem. É bobagem que você está pensando, uma idiotice. Isso é uma autofala negativa, uma voz interna negativa, que vai contra aquilo que gera atitudes, que gera você fazer algo ou buscar algo por si. E vai além, porque essa autofala pode não ser só ligada a atitudes, mas pode ser ligada, e é muito ligada à sua autoimagem, à sua autoestima. Quer uma coisa? Eu vou dar um exemplo básico, principalmente a você que já faz parte do Dimensão. Quando você convida alguém para fazer um dos treinamentos, ou qualquer que seja o treinamento de imersão, que mexe com a parte emocional, a parte comportamental, normalmente nós escutamos, eu não sei se estou preparado. Que voz é essa que fala que você não sabe que se está preparado por algo que você não sabe o que é? Então, veja como já começa uma parte negativa. A pessoa, ela, em vez de buscar saber o que é, que ela pode encontrar dentro daquele local, ou dentro do espaço, ou dentro daquilo que vai fazer, ela já busca uma negação. Ou seja, a sua voz interna já está te dizendo alguma coisa negativa sobre tal assunto. E isso é muito importante em vários contextos da vida, porque imagina a pessoa na vida, quando ela já parte para a negação. Nós já temos um não na maioria das coisas que fazemos. A ideia é buscar o sim. Então, assim, sendo claro, não é só ser otimista. Eu, pelo menos, sou otimista para tudo. É ser otimista com o pé no chão. É importante planejar, é importante estar atento às coisas, é importante todo esse espaço. Porém, se você já começa com a negação, você não vai sair do lugar. Esse é um dos exemplos. Eu dei, inclusive, falei ontem eu estava conversando com algumas pessoas e dei alguns exemplos, né, de pessimistas e otimistas. E isso faz muita diferença na vida. Quem aí que está nos assistindo, que está nos vendo, gosta de viver com um pessimista? E o pessimista ele tem uma voz interna, como a Fabiana acabou de falar, é com negação. Quer ver um outro exemplo? A avó costuma fazer isso, eu tenho aquelas mães, né? A pessoa quer comprar um brinquedo, não, eu conheço uma pessoa que morreu com esse brinquedo. Caramba! Quem foi a pessoa? Não, eu ouvi falar onde? Me mostra a notícia, a pessoa não sabe, mas já entra com uma negação forte, porque tem um medo interno que a pessoa se machuca, ela nem comprou o brinquedo. E muitas vezes acontece que o adulto acaba jogando na criança, que aí nós carregamos para nós adultos as frustrações do que ele não conseguiu realizar, das coisas que ele foi podado. Então ele impede a criança de realizar coisas, de pensar de uma determinada maneira, porque ele se frustrou. Então é para evitar que supostamente aquele indivíduo pequeno que eu amo tanto se frustre, eu já frustro ele logo, já digo que ele não vai conseguir, que ele não pode, ou que isso é irreal, isso é impossível. E qual foi o caso que, inclusive com a sua mãe, que ela estava brincando mais de alguma coisa, que ela conheceu uma pessoa assim, e foi brincadeira, e ela mesmo deu risada, porque ela estava preocupada, eu não lembro qual foi o caso, mas estava preocupada com alguma coisa, né? Nesse sentido,
Aí ela parou, pensou e falou, é mesmo, a voz não pode ser negativa, tem que ser positiva. Isso é legal, porque quando você começa a ter ferramentas, por mais que venha uma voz negativa, olha a diferença de ter ferramentas e de autoconhecimento. Porque nós agimos com impulso, nós somos criados de uma maneira, mudar o hábito não é fácil. São anos agindo do mesmo jeito. Aí quando você dá o toque, a pessoa, pô, é mesmo, e muda rápido a maneira de pensar. Então, assim, é muito bacana isso, porque acontece com a gente também. Infelizmente, nossos pais não tiveram essas ferramentas que hoje estão disponíveis, graças a Deus, e no Dimensão bastante, para que você aprenda a estar com pensamentos positivos, com o pé no chão, fazendo planejamento, saindo do passado, porém, com a voz interna te direcionando a alguma coisa legal, né? Inclusive, tem uma rádio que nós fizemos há uns meses atrás, que fala só sobre diálogo interno. Hoje a gente não vai ter tempo para falar muito sobre isso. Eu vou dar para você algumas dicas agora, para você reconhecer o diálogo interno e buscar transformar, que seria abandonar esse diálogo negativo. Mas volta lá depois da nossa rádio, está tudo gravado. O Carlos ainda está transformando isso em podcast, logo vocês vão ter o endereço tudo certinho para vocês poderem ouvir. Se você tiver interesse nesse diálogo interno. Assim que eu consegui colocar os podcasts no iTunes, que ainda não consegui pela minha falta de capacidade, ainda estou aprendendo, tá? Técnica, Ainda irei conseguir colocar os nossos podcasts no iTunes, que fica mais fácil até para você poder baixar e escutá-los, né? Mas isso logo, em breve nós estaremos com isso. Uma coisa de cada vez, né? Estou aprendi a fazer a live, aprendi a fazer live já com vídeos, e hoje eu provavelmente devo amanhã fazer uma live com vídeos. Muita gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas isso é a voz interna, porque a minha voz interna ela está me dizendo aquilo que eu preciso e o que eu quero fazer, e vou conseguir, óbvio, né? Sim. E uma das dicas que eu vou te dar é o seguinte: a primeira coisa é você aceitar que tem esses pensamentos, porque todos nós temos. Não é fingir que, não, isso eu não tenho controle sobre isso. Pelo contrário. Você hoje não tem controle porque não reconhece esses pensamentos como algo que você possa controlar. Imagina o seguinte, eu fico até repetindo diversas vezes, mas imagina o seguinte: tem um mundo externo aí onde você conversa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa. E do mesmo jeito que você tem esses diálogos, essas conversas, esse relacionamento aí no mundo externo, aqui internamente tem um monte de você, que são as suas experiências, e todo esse mundo de pessoas que está aí fora também estão dentro. Tem um papelzinho, tem lá um pequenininho, né? Algo deles aqui dentro que fala. Por exemplo, quando você ouve algo que você está fazendo, ela fala assim, putz, estou ouvindo a minha mãe me dizer isso. Se minha mãe tivesse aqui, ela estaria dizendo isso, ela já disse. Aqui dentro ela já disse. Yes? Então, as pessoas que a gente convive, que a gente gosta, que fizeram parte da nossa vida, também têm um papel importante nesse diálogo interno. Elas também têm uma voz aqui dentro, mesmo que elas não estejam dizendo. E o pior, que muitas vezes as vozes negativas que a gente usa relacionadas a essas pessoas são muitas vezes pela imagem que elas representam, mas isso não quer dizer que elas diriam isso. Claro. Nós damos a voz para ela. Então a primeira coisa é você reconhecer que existe esse mundo interno e que você precisa reconhecê-lo para poder transformar e adquirir o controle sobre ele. E a segunda coisa é: quais são os pensamentos negativos que eu estou tendo sobre mim ou sobre as minhas atitudes? Quais são os repetitivos? E anotar mesmo. Pega o papel lá e anota. Poxa, por que será que toda vez que eu vou atravessar a rua, eu tenho o pensamento de que se você colocar o pé aí, algo ruim vai acontecer? Você sabe que esse negócio de algo ruim vai acontecer? Tem muita gente que pensa tão forte, não só, talvez nem que aconteça, mas acaba se paralisando a vida, né? Porque isso gera uma sensação, então a pessoa acha que tem uma sensação de alguma coisa ruim, alguma coisa que vai acontecer na vida. Sei lá, é muito estranho isso. Vê como é forte, porque ele acaba influenciando diretamente no físico. A pessoa sente aflições, sente dor de estômago, não, porque tem coisas externas acontecendo comigo. Não. Aqui, ó. Está tudo no mundo interno. No mundo interno gera emoções e sensações, e aí você reage ou não reage. Não que não exista, porém aqui facilita internamente, muito. internamente está isso que está acontecendo. E é preciso, por isso que você precisa reconhecer os padrões. Qual é o padrão? Qual é o pensamento negativo que fica batendo aí toda hora e te impedindo de fazer determinada coisa? E aí buscar da onde vem esse pensamento. Qual foi a minha experiência que causou isso?
através de lembranças do seu passado, através de situações, dialogando com pessoas, buscando fazer terapia e autoconhecimento. É a única maneira de você realmente reconhecer e abandonar o diálogo. Ah, mas eu vou fingir que esse diálogo não existe. Esquece, você pode até abafar ele um pouquinho. Aí tem uma outra dica, você pode, cada vez que vem um pensamento negativo, uma autofala negativa, buscar transformar em positivo. E é claro que se você ficar repetindo muito uma coisa, no momento vira hábito. E isso funciona. Com certeza. Minha dica, né, meus anos todos estudando e me dedicando especificamente ao diálogo interno, ao trabalho de pares, funciona, é eficaz, mas é um remédio, é paliativo, não cuida da causa. Quando você vai na causa, você não precisa do remédio. A mudança de pensamento para algo positivo e impulsionador é automático, porque você passa a acreditar diferente. Você muda o que você pensa sobre você. Então aquilo já se torna um hábito natural. É como se você não tivesse nunca tido aquele outro pensamento. Funciona você se autopoliciar e criar pensamentos positivos e hábitos positivos. Criar um hábito de todos os dias, você ler os pensamentos que você quer. Tanto é que a gente acabou de ser expandindo a sua visão. E dentro de uma das ferramentas mais poderosas que a gente ensina lá, existe o momento de você pensar aquilo que você quer positivo para você, para que seja cada vez mais repetitivo, para que você, de tanto ouvir, passe a acreditar nisso. Mas cuidar da causa é a maneira mais rápida e eficaz de transformar esses pensamentos. Você está um pouco fora do quadro. Aí. Yes. Terminamos essa etapa? Então a gente vai Vamos agora para essa aqui, ó. Vamos para essa aqui, ó. Acho que essa aqui é bem legal, que dá continuação. Não vai seguir a sequência? Não, essa aqui, ó. Mas é porque depois vai ficar meio esquisito aqui. Não fica não. Fica assim. Fica não. Vai. Então vai. Então tá. Vamos sair da zona de conforto. Dá ok pra mim, dá ok. Faz um coraçãozinho, faz ok. Ok, legal, faz ok. Não. Não, é legal a pessoa dar ok. Ele tá querendo aprovação. Ele tá querendo aprovação de vocês, gente. Por que será? Por que será? A necessidade de aprovação dos outros. Aí, ó, tá vendo? Foi falando aí, beleza. Clica várias vezes que você enche de coraçãozinho aí. Se você clicar várias vezes no like ou no coraçãozinho, ele vem vários coraçãozinhos, aí eu vou me sentir super feliz, entendeu? Super aprovado. Olha aqui, olha lá, tá vendo? Que bacana, ó, agora ganhei meu dia. A necessidade de aprovação. É uma das coisas que você precisa abandonar para ser feliz. Isso. Porque você fica dependendo, olha que legal, olha, tem pessoas que, exatamente porque tem isso, então a pessoa se sente bem. A necessidade de aprovação é algo muito complicado. As pessoas que ficam dependendo da aprovação do outro para que possa se sentir bem. Aprovação do outro. Quer dizer, se o outro de repente fala alguma coisa ou diz alguma coisa que, tipo assim, não gostei da sua roupa. Tem pessoas que ficam se trocando, ficam em busca de alguma coisa para o outro, quando de repente aquela roupa que ela está, ela se sente bem. É o jeito dela. Isso é um exemplo só de roupa. Tem pessoas que escolhem carro, e o carro você vai ficar 2, 3 anos com um carro, escolhe um carro porque o outro gostou. Escolhe marido e esposa. Piorou. Relacionamento, quer dizer, Porque um casamento. eu gostava mais daquela que não tinha aquele padrão de beleza, que não tinha aquele padrão social, ou aquele comportamento X que todo mundo gostaria, mas eu casei com a mais bonita, e com aquela que todo mundo dizia que era mais legal pra mim, que combinava mais comigo, mais com o meu status. E aí, ó, vai levar o casamento como, né? Pensando e... Enfim. Vamos lá, quantas pessoas fizeram uma faculdade ou estudaram? A gente fala tanto disso da faculdade, né? Exatamente, o sonho do outro. Mas a aprovação do outro para que a pessoa seja quem ela é, isso é algo que dói, isso é algo que machuca, isso é algo que traz infelicidade, isso é algo que magoa. Olha quantas coisas negativas quando existe a necessidade de aprovação. Mas de onde vem a necessidade da aprovação? Uma insegurança? Talvez? Aí é uma questão de buscar autoconhecimento para saber de onde vem. Mas você vê o quanto, né, Fabiana, as pessoas, elas passam a não conseguir andar no seu caminho e ficam dependendo do caminho do outro,
simplesmente porque tem algum medo de ou solidão, de ser abandonado, ou seja lá o que for. Necessidade de ser aceito. Ser aceito, pode a ser. aprovação fica muito relacionada com a necessidade de ser aceito. Aí cabe os bonzinhos, né? Sim, cabe eu preciso ser aprovado por determinada pessoa. Tudo que eu faço, as pessoas precisam dizer que está legal, que foi bom, porque senão eu não sou amado, senão eu não sou querido, senão... Tadinho de mim. Quem é bonzinho, levanta a mão. Quem é bonzinho, dá um ok. Põe aquela cara feia. Quem é bonzinho, põe aquela cara feia. E, inclusive, está bem relacionado isso com o que a gente acabou de falar, o diálogo interno. Porque quando você pensa em fazer algo... Ah, não, mas se eu fizer assim... Aí vem o diálogo interno, né? Negativo. Se eu fizer assim, fulano não vai gostar. Ou será que meu pai vai gostar? E mais louco é porque toda essa necessidade de aprovação, ela não vem especificamente consciente. Muitas vezes, na fase adulta, quando a gente está tendo esses atos, até na escolha da esposa, na escolha do carro, não é consciente que nós estamos fazendo isso para agradar o outro. Inclusive, a gente trabalha muito isso no treinamento e no Inner Training especificamente, que é um treinamento de iniciação, vou colocar assim, entre aspas, porque você descobre, nível, né? Você descobre o que você... É um retrato da sua vida e do seu comportamento atual. Como você está agindo lá fora, como você está lidando com as pessoas, se relacionando com as pessoas e com você. Muitas pessoas saem deste treinamento percebendo e tomando a consciência dessa necessidade da aprovação dos outros. E isso faz com que a pessoa entenda que, peraí, eu estou vivendo para quem? Quantas pessoas... Isso é legal, mesmo assim, uma resposta positiva que nós temos, pessoas que não conseguiam falar não, estão começando a falar não de maneira adequada, de maneira educada, é óbvio que não adianta ser mal educado, nem grosso. Apenas você fazer aquilo que você quer. Mas é algo, eu sei, eu falo isso em treinamento e falo aqui, eu fui bonzinho, eu sei o quanto é isso, o quanto precisar de aprovação para qualquer coisa. Mesmo num corte de cabelo. Esse corte de cabelo que eu fiz aqui, eu realmente também não gostei, mas eu falei, o que você achou? Horrível! Eu vou fazer o quê? Vou matar? Também não achei muito bom, mas tá aqui, fica aí. Daqui a pouco ele cresce e corta de novo. Eu não cortei com o mesmo cara que cortava, ele não estava lá, na cabeça cortando. Na verdade, vamos lá, substituir o diálogo interno. Porque, na verdade, não foi isso que eu disse. Eu falei, o que aconteceu com o seu cabelo? Não está como sempre. Aí ele olhou no espelho e disse, está horrível. Então não foi o diálogo externo. Foi o diálogo interno que disse para ele mais ou menos algo que aconteceu. Não estava legal. Mas de qualquer maneira, você imagina, se eu me preocupasse com o que os outros iriam pensar ou aprovar, eu não saio de casa. E é óbvio que também a gente não é para ligar um botãozinho e dizer assim, não ligo mais para ninguém. A gente tem regras para viver em sociedade. Tem coisas que precisam ser respeitadas, respeitar o espaço do outro, respeitar a si, ter bom senso. O que nós estamos dizendo é você agir para que o outro aplauda você. E o mais impressionante é como resolver isso? É deixar o outro opinar sobre a sua vida sem te incomodar e, segundo, você se aplaudir. Porque quando a gente depende da aprovação do outro, quando o aplauso do outro é o que nos movimenta, isso quer dizer que nós não estamos nos aplaudindo. Com certeza. E o que movimenta o ser humano são carícias e reconhecimentos. O reconhecimento faz com que a gente se alimente para continuar agindo e fazendo diversas coisas e nos relacionando. Então é necessário, para abandonar essa necessidade de aprovação, você reconhecê-la. Importante, quais são as pessoas que eu preciso mais disso? Porque às vezes não é com todo mundo, é com uma, duas ou três pessoas. Pessoas específicas, né? Sempre próximas, sempre muito próximas, pessoas que fazem parte da nossa vida. E reconhecendo quais são as pessoas, peraí, e quem eu estou me reconhecendo? Eu estou me aplaudindo? Eu estou me dando feedbacks positivos? Eu estou cuidando disso? Ou eu estou só deixando, me alimentando daquilo que vem do mundo de fora? Porque aí o mundo de dentro fica pobre mesmo e fica precisando. E muitas vezes essa necessidade de aprovação vem unida
por uma outra necessidade, que aí já bagunçou todo o caminho aqui, o cara já tirou tudo de lugar, então vamos lá. É que eu quero terminar essa série com esse aqui, ó. Tá. Entendeu? Que é a necessidade de impressionar os outros. Então, e a necessidade de impressionar, o que nos atrapalha muitas vezes é porque vira uma competição. Eu sempre preciso ser melhor que o outro, eu sempre preciso ter mais que o outro, eu sempre preciso estar melhor que o outro, eu sempre, por quê? Como que eu impressiono? Eu impressiono se eu for destaque, se eu for melhor, se eu estiver na frente. Isso acontece muito com irmãos em relação aos pais. Irmãos, amigos, companheiros de trabalho, isso acontece. Eu percebo isso hoje acontecendo com todo mundo, nessa sociedade extremamente competitiva que a gente está vivendo. E uma competição em busca de metas e mais metas e mais metas e mais metas e mais metas, que eu acho que um dia, assim como autoajuda, essa palavra metas vai virar um palavrão que as pessoas vão querer correr dela. Não, é importante não parar, é óbvio, mas assim, essa necessidade, essa concorrência que tem, vamos lá, vamos pegar irmãos têm muito isso em relação ao pai, de buscar a atenção do pai. Você que tem filhos, cuidado com isso, de não fazer com que os irmãos acabam entrando em conflito nessa competição, tipo elogiando um, ou usando um só como exemplo, porque o outro pode se sentir inferior e isso pode machucar muito a vida desta criança. Então a pessoa acaba precisando ter que provar, na verdade ele impressionar, ele vai provar, ele vai impressionar e provar para o pai, para a mãe, que ele pode. Muitas vezes é além da capacidade, e aí vem a frustração. Cuidado disso com filhos. Isso no geral, né? A capacidade de ficar impressionando as pessoas é algo que é muito complicado, porque muitas vezes nós não temos aquela específica capacidade. E primeiro ter consciência das nossas capacidades para depois ir a ultrapassar o limite delas e buscar o melhor, né? Eu vou pegar um exemplo bem feminino, vou falar de mulher. Amigas conversando, né? Então, se uma tem a pulseira X, da marca X, a outra fala assim, então, que ela tem a pulseira X. Então, eu quero ter uma X mais Y, né? Se a bolsa é B, eu quero ter a bolsa BBW. E aí começa, a mulher compete muito. E ela compete porque a mulher, ela compete em vários sentidos, principalmente no físico. Ela compete o cabelo mais bonito, a ser mais magra, ou estar mais arrumada, ter a maior quantidade de paqueras, enfim. E é pra quê? Pra impressionar. A mulher, ela usa muito isso de querer impressionar, e não é o homem, é a outra mulher. Ela se arruma, ela quer impressionar a outra mulher. Nessa questão de competitividade. E se você, mulher, tá me ouvindo, sabe muito bem do que eu tô dizendo, ele precisa abandonar um pouquinho isso, porque não adianta você estar lá com a bolsa BXW, a pulseira 3YZ, foi no cabeleireiro tal, e olha no espelho e se sente nada. Infeliz, não tá legal, tá linda por fora, competindo lá, impressionando o mundo. Todo mundo que passa, olha e fala, essa mulher é poderosa. Ela é sensacional, olha que linda que ela é. Deve ser feliz da vida. Deve ser uma mulher incrível, feliz da vida. Aí chega em casa, não sabe nem o que está sentindo, não sabe nem com quem conversar. Um buraco, uma angústia. E aí, cadê? Cadê a mulher maravilhosa que para o mundo inteiro tá lá, mostrando que é impressionante, Mulher Maravilha, mas dentro, pro mundo interno, nada daquilo serve. E isso acontece também hoje com os homens, sim, tanto fisicamente como materialmente. Quem aparece mais? Quem tem mais destaque? E é uma competição árdua, dolorosa e que só nos afasta dos nossos princípios, dos nossos valores. São pessoas que, por exemplo, trocam de carro porque o amigo trocou, mas não tem a mínima vontade de trocar de carro porque queria estar comprando um sofá. Isso significa que a pessoa vai deixar de ter desejos e sonhos. Não estou falando disso não. É a necessidade de competição de provar para o outro, não para si. É assim, eu quero... Agora, se quer vencer, isso é legal, tem que vencer mesmo. É que o Carlos me interrompeu, mas assim, eu queria comprar um sofá, ou então eu queria comprar um barraquinho no meio do mato
para não fazer nada. Mas eu vou e troco o meu carro porque o meu amigo trocou, porque o meu sócio trocou, porque... E aí eu fico lá. O carro, que é melhor, 3 negocinhos lá do que o do meu sócio, do que do meu amigo, do que do meu vizinho, e internamente insatisfeito porque o meu bangalôzinho lá, aquela porcariazinha que ia, todo mundo ia falar, nossa, que lixo que você comprou, que porcaria que você fez, ficou lá. Então, internamente eu tô frustrada, porque aquele não era o meu sonho. Aquela não era a minha vontade. Se é o seu desejo ter o carro, o Porsche, o Jaguar, esse final de semana foi o Jaguar, né? Que nos fez dar risada. Então, se é o seu sonho ter o Jaguar, vá em busca do seu Jaguar, não é isso que eu tô dizendo. Mas vá por você, não porque o seu vizinho tem o Porsche ou tem a BMW. Vá por você, porque é o seu sonho sentar no Jaguar e ter o Jaguar. Se seu sonho é andar num barquinho de pescador no meio do mar e viver pescando, esquece a BMW do seu vizinho, do seu sócio e vai para o meio do mar pescar. E é disso que a gente está falando. Então, para você alcançar a felicidade, é fazer por você e não fazer para impressionar o mundo, impressionar o outro. Abandone esse hábito de competir e impressionar. E competir e impressionar vem unido à necessidade de aprovação, porque se eu sou melhor, eu sou aprovado, eu sou o top, tá tudo linkado aí. Nada do que a gente tá falando dá para separar, na verdade. Foi separado em 10 tópicos aí, só para ficar um pouquinho mais claro para você. Se a pessoa continua nessa disputa e um momento da vida ela não consegue chegar na disputa ou ganhar a disputa, a frustração é muito alta. E a pessoa pode cair numa depressão. E mais ainda, afasta. Você se afasta de você, você se afasta das pessoas que você gosta. Porque tem um momento em que você não consegue conviver mais. E você acaba se afastando e às vezes até indo para um lugar onde, putz, daquele meio ali eu não vou mais conseguir competir, né? Então eu vou mudar de mundo, vou daquele lá que lá ainda dá. Como fazer para que você elimine um pouco disso? Primeiro é amor próprio. Quando você conseguir obter o amor próprio, conseguir entender um pouco mais quem é você e começar a gostar de você e se valorizar. É resgate dos seus princípios e valores. Sim, claro. Por isso que nós falamos tanto de treinamentos. Os treinamentos, a gente fala de autoconhecimento, mas não é porque ficou carne de vaca. Não, o autoconhecimento ele é básico. Ficou carne de vaca esses livros de autoajuda, né? 3 passos para o sucesso, 10 passos para o amor, 52 passos para não sei o quê. Então, assim, isso aí ficou um pouco banal. Mas não significa que não seja algo importante. Então, o autoconhecimento, ele te traz exatamente um poder de ser quem você deseja ser, sem depender do outro. Esta é a diferença. Então é isso, acho que é básico nisso já. E acho que vai falar mais uma. E aí quando você tem essa necessidade, né, de impressionar o outro, isso gera, muitas pessoas estão linkadas, às vezes não, mas uma coisa que você precisa abandonar é a necessidade de sempre estar certo. Eu sempre tenho que dar a batida final, né? Você já entrou no outro aqui, né? Eu sempre preciso encerrar o assunto. Eu preciso... Olha, se tem uma coisa que é pra mim, Fabiana, insuportável, é conviver com as pessoas que sabem tudo. Não, sabem do cocô do passarinho ao satélite que está indo de última geração pro espaço, sabe? Essas pessoas, elas não dão oportunidade de você compartilhar nada com o mundo. E isso afasta muito da felicidade. Ah, mas por quê? Porque primeira coisa de tudo, não dá pra saber sobre tudo. E se você já sabe de tudo, isso quer dizer que você não precisa conhecer nada novo. Se você não precisa conhecer nada novo, isso quer dizer que você já tá onde tá, não tem mais pra onde ir nem o que fazer. Sua vida já é perfeita, né? Você não tem o que evoluir, você é o ser mais evoluído da face da Terra. Então, que sentido tem a vida? Eu fico me perguntando. Normalmente essas pessoas são muito chatas, né? Elas pedem a companhia. Mas de qualquer maneira, e o pior é que as pessoas acabam tirando por trás, infelizmente, porque na frente às vezes nem tira, sabe? Por trás, ou até tira, né? Porque assim, as pessoas que entendem de tudo acabam sempre encontrando pessoas hábeis em determinadas áreas que entendem muito mais do que ela e fica dando risada, porque o que o cara está falando, olha a besteira que o cara está falando.
o que a pessoa, esse cara é homem, mulher, né? Olha a besteira que o outro lá está falando. Então, assim, essa coisa de querer estar certo sempre, isso é uma fraqueza. Em primeiro lugar, Sim. é uma grande fraqueza. É. Segundo lugar, isso é uma grande insegurança. Você que quer estar certo de Porque tudo. se você está certo, você está querendo o quê? Se eu estou sempre certo, preciso ser Aprovação. aprovado. Nós falamos junto, tá vendo? Aprovação. Então, assim, então você é um grande inseguro. Se eu sou aprovado, eu impressiono, né? É. Não, mas ainda, e outra coisa, assim, como é que eu vou aprender com o outro? Quer dizer, o outro é melhor do que eu? Quer dizer, ninguém tem nada para me ensinar? Eu parto do princípio, não existe ninguém melhor do que eu. Porém, eu também não sou melhor do que ninguém. E isso a gente fala tanto, né? Nos Claro. treinamentos. O que eu sei o que você sabe. Você sabe, você pode aprender comigo o que eu sei, eu aprendo com você o que você sabe. Vamos saber mais. E isso é bonito. Então, você que tem a necessidade de estar certo sempre, preste atenção. Porque muitas vezes a pessoa nem está se vendo. Ela nem, quer dizer, vai prestar atenção, ela nem está se vendo, nem sabe que ela tem isso. Então, você conhece alguém que tem isso, dá um toque para ele, conversa com essa pessoa, porque essa pessoa realmente, ela tem, provavelmente, ela deve ter sofrimentos, ou ela vai viver isolada, vive sozinha, porque ninguém aguenta muito tempo ficar com alguém que sabe tudo. E como fazer para eu descobrir se eu sou uma pessoa assim? Que acha, isso eu também não sei, Né? que acha que sabe tudo. Como fazer isso para descobrir? Quantas vezes, por exemplo, no seu dia você aprende algo novo? A pessoa que está sempre certa, ela geralmente não escuta o que o outro tem para dizer. Então, se o outro está falando, se a gente está falando aqui com você, e você já está retrucando tudo aí na sua cabeça, no seu diálogo interno, para um pouquinho e pensa. Porque pensar sobre o assunto é importante. Agora, se você já está negando, não, mas isso não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Precisa parar e pensar. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: quanto tempo eu estou ouvindo o outro? Eu estou prestando atenção no que o outro está me dizendo? O que eu estou aprendendo com o que eu estou vendo na televisão, no filme que eu estou assistindo, no livro que eu estou lendo? Quando tem uma conversa, né? Quando tem uma discussão, e discussão no sentido de discutir sobre um assunto, um bate-papo, como que eu me comporto? Eu coloco o meu ponto de vista, eu ouço do outro. É claro que tem coisas que nós acreditamos, que vai ter um momento que você vai falar, não, eu tenho certeza disso, isso é que eu acho que é, e ponto final. Esse é o meu caminho, vou seguir. Não quer dizer que você tem que ser o cara que sempre aceita que o outro sabe, porque alguém tem que estar certo. Alguém sempre tem um caminho que é o mais correto, ou o mais provável, ou o caminho que vai dar o melhor resultado. Yes? A gente sabe disso. Tem um resultado melhor para aquilo que a gente deseja, tem um resultado que não é tão adequado. Vai ter um momento em que você vai estar certo, porque nós estamos dizendo assim, ó, quem está sempre certo, quem não ouve a opinião do outro, quem não muda de caminho, quem não muda a rota, é sempre do meu jeito, o meu jeito é sempre o melhor. E vou ainda um pouco mais longe, a pessoa que sempre quer achar que está certa, ela tem algo chamado inflexibilidade. E se é uma pessoa inflexível, não só nas opiniões, porque é importante ter uma cultura geral, é importantíssimo ter uma cultura geral. Claro, quanto mais conhecimento você tem, muito mais gostoso você conviver com pessoas. Principalmente com esse emburrecimento geral dessa geração que está vindo, que não sabe nem escrever, é importante, inclusive, você mais jovem, buscar conhecimento geral, porque o conhecimento faz de você, pelo menos, uma pessoa mais segura e mais plena. Então, assim, não é isso que eu estou dizendo. Agora, essas pessoas que são inflexíveis, uma hora ou outra ela vai acabar sofrendo no físico. No físico, porque ela não dá o braço a torcer e ela acaba mentindo para ela mesmo sobre determinadas coisas. E claro, você imagina quando ela cai em contradição, porque acabam caindo em contradição. Uma hora ou outra acaba caindo em contradição e isso vai gerar um grande sofrimento, uma grande dor. Então, assim, e vai trazer, claro que isso não vai trazer felicidade. Então, isso é algo que você precisa abandonar. Escute mais a pessoa. Entendeu? Não é ouvir é ruído. Escute, você está com atenção na pessoa. A diferença, já fiz uma rádio disso, a diferença, ou um vídeo, alguma coisa, a diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é ruído, você ouve o passarinho, você ouve o barulho da esquina, a sirene, o carro buzinando, isso você ouve. Escutar é prestar a atenção. Assimilar o conteúdo do que está sendo dito. Então, escute mais as pessoas e escute um pouco assim.
Acho que... E é claro que quando o Carlos disse, a gente ainda tem mais um tempinho para eu introduzir o próximo. Ah, claro, não, com certeza. Uma pessoa que é inflexível, ela é resistente a mudança. Então, uma outra coisa que você precisa abandonar é a resistência à mudança. Isso vai ser o tema. Para você ser feliz, né? Que na verdade a gente está colocando o termo feliz, mas a gente já conversou sobre isso. Para você estar satisfeito consigo, para você ter possibilidades, ter uma vida mais plena, mais gostosa, é importante você estar aberto às oportunidades, aberto a riscos, correr riscos. Olha, eu conheço, acho que são fazer diferente. Poucas as pessoas que eu conheço que se sentem bem nas mudanças. É maluco isso, né? Porque nós mudamos, nós vamos conversar amanhã, tá? A respeito de amanhã mudança. Não, amanhã não, na próxima quarta. Hoje foi quinta, mas na próxima quarta é feriado, na próxima quarta Inclusive a ideia era ter trazido esse tema logo no comecinho, porque eu postei ontem, nós tiramos você que acompanha a Web Rádio da Zona de Conforto ontem. Isso é verdade. Nós fizemos uma mudança para cutucar você. Como é que você se sente? Se toda quarta-feira naquele horário a gente estava, e ontem a gente não estava lá, a gente mudou, justamente para a gente poder pegar esse link e trazer para você como é lidar com mudança, como é mudar a sua rotina. Então a gente já vai deixar para você pensar aí para a semana que vem, como você tem agora, deu uma parada e a gente voltou. Isso é um imprevisto. Mudança de imprevisto, fala mudança. Só que a gente vai falar de uma mudança consciente, você mudar porque quer, ou aceitar a mudança que a vida te traz. Vai ser esse tipo de mudança, porque essa resistência à mudança que a vida traz, as oportunidades e as possibilidades, as novas possibilidades é que faz com que a gente fique lá, ó, paradinho, sem alcançar a nossa felicidade, o nosso melhor e o nosso bem-estar. Então, a gente começa, faltam 3 tópicos. A gente conseguiu terminar 4, a gente foi mais rapidinho, mais eficiente, 4 tópicos. A gente tem mais 3 tópicos para a próxima semana, que é quando a gente encerra esses 10 itens que você precisa abandonar na sua vida, para você ser feliz, para você estar de bem com a vida, de bem com você. O pessoal da rádio, acho que estava uma música por baixo tocando de fundo e ninguém avisou nada, eu também não vi, desculpa você que está escutando pela rádio, pela web rádio. Ficou uma música de fundo tocando, estava alta. Quando é assim, avisa, escreve alguma coisa, gente. Por favor. Dá um alô. Passou batido e eu não vi. Então, me desculpe. Se você da web rádio não nos ouviu, acessa lá o Facebook na nossa página e assiste o livro. E vai estar no canal do YouTube também, logo mais acaba aqui, eu já passo para o canal do YouTube, o Face Livre, então você pode ir lá no nosso canal, Dimensão de Desenvolvimento Pessoal, no YouTube, vai lá, põe Dimensão de Desenvolvimento Pessoal, todas as livros estão lá. E na rádio, que eu estou transformando a podcast, ainda não está no iTunes, mas estará em breve, não sei a data. Mas já tem o canal do podcast, tá tudo lá? Tem o canal, não tá, porque o canal ele fica, a pessoa reclama de acessar, então precisa ser pelo iTunes mesmo. Mas logo mais teremos. Sabe que dia? Exatamente o dia que nós conseguimos. Esse é o dia certo. Muito bom estar com você. Espero que você tenha aproveitado bastante essas dicas. E com pequenos comportamentos, o seu dia a dia. Uma semana adquirindo um novo conhecimento e colocando em prática, que você vai aos pouquinhos, passinho por passinho, conhecendo mais a você. Conhecendo mais quem você é, quais são seus reais sonhos, suas reais necessidades, olhando você no espelho, nos olhos, quem é você, quais são os caminhos que você quer seguir, quais são as coisas que você precisa ultrapassar, o que você precisa transformar aí dentro, que você vai conseguir. E a gente acredita nisso. Uma coisa que a gente fala no treinamento, e nesse final de semana que passou, a gente teve 2 treinamentos ao mesmo tempo, eu disse isso diversas vezes. Quando a gente entende como funciona o ser humano, a gente passa a acreditar nele. E nós, da equipe Dimensão, acreditamos muito no ser humano. Nós acreditamos muito em você. E eu tenho certeza que
que eu, o Carlos e toda a equipe acreditamos mais em você, muitas vezes, do que você mesmo. Com certeza. Ó, joinha, coraçãozinho, dá um monte de coraçãozinho pra gente aí. Nós precisamos de aprovação, então dá um monte aí que é legal. Foi muito divertido ver hoje eu acho que ele tá carente. Tem momentos, tem dias que a gente tá mais carente, alguma coisa que aconteceu, que a gente tá precisando de colinha, né, de carinho, e a gente precisa de mais aprovação. Lembre-se o seguinte, tudo isso que a gente tá falando é no radical. Olha lá, um monte de gente. É radical, tá? Não é pra você levar isso tudo a ferro e fogo. Todos nós, em algum momento, precisamos de atenção, aqui vem um de rádio, carinho, que é um coraçãozinho. De aprovação. Às vezes é gostoso a gente impressionar alguém. Você tá numa paquera, você quer conquistar alguém. É bom você impressionar, causar uma boa impressão para que a pessoa preste atenção em você e note que você existe. Às vezes é importante que a gente tenha uma autofala, às vezes considerada um pouco negativa, mas que coloca a gente no chão. Peraí, presta atenção no que você está fazendo, não vai sair atirando para tudo quanto é lado, precisa colocar o pé no chão. Fazer isso é gostoso. Então, tudo que a gente está dizendo é o extremo. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente está pensando naquilo que não está te fazendo bem, no extremo. Aquilo que está te fazendo bem, mantenha aí, continua levando que vai dar certo. A gente acredita em você e acredita nisso. Yes! Ó, quarta que vem, às 15 horas, estaremos juntos. Quarta que vem é feriado? É feriado. 2 de novembro é feriado. É feriado. Feriado. Então podemos passar para quinta, se você quiser, alguma coisa assim, a gente vê. Mandamos horário, não sei porque o pessoal pode estar viajando ou não, ou faremos a rádio, depois o pessoal assiste ou não assiste. Aí, ema. Um ano de quarta-feiras de feriado, não? É, impressionante. Vamos. Gente, uma ótima semana para você. A gente se vê Muito semana que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Até mais. Então, fechando o Face Live e daqui a pouquinho eu vou fechar o Web Rádio. Um de cada vez. Abraço. Tchau, tchau.